Olá, internauta! Seja bem-vindo ao nosso esporte.com desta segunda-feira e hoje vamos falar de rodada de Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui com meu amigo Bernardo Lacerda. E aí, Leandro, bom demais? Cara, sim, a família vai bem? Bem. Suave, né? Tranquilo. Tranquilo. Aí Tiradentes. Pô, tá bem, viu? O pessoal tá lá, Pô, pegando feriadinho. você só chama os amigos, né, pra ir pra lá, né? Nem eles. Nem eles, né? Poxa. Vocês estão convidados, vocês todos estão convidados. Inclusive os internautas. Claro, é um prazer. Eu só não falo pra você falar o nome do bar aqui, porque aí Ficar fazendo propaganda. não dá, né, velho? Mas eu convido a vocês, internautas, a participarem conosco. Basta colocar um comentário qualquer aí, desde que não me ofendam, tudo bem? Quer dizer, pode também, né? Se vocês quiserem. Xinga tá de bom? leve, xinga de leve. Mas o Bernardo, eu já falei aqui, gosta de corações. Isso aí. Eu gosto de corações, gosto de joinhas também. E hoje, a turma do Atlético está culpando a América, Bernardo. Que história é essa? É uma boa pergunta, hein? Culpando a América. Deve ser porque vendeu o mano de campo, né? Pegou o Palmeiras. Foi onde? Londrina, né? O jogo? Foi lá no Estádio do Café. Mesmo. A culpa deve ser da América. Deve ser por isso que o Atlético tá aí. Né? Mas o Atlético não ganhou no jogo no meio de semana, não? Já fez a parte dele, né? Ah, é verdade. Jogou muito bem contra o Corinthians, né? Ah, é verdade. Tá explicado. E falando desse jogo especificamente, a gente falou rapidamente, aliás, quem falou que fui eu, fui na quinta-feira, eu falei rapidamente sozinho aqui com o internauta sobre o jogo de quinta-feira, antes do jogo da Seleção Brasileira. Aliás, a Seleção Brasileira deu um show, né? 5-0 em cima da fortíssima Bolívia. Potência. Grande time. Mas não dá, né? A questão do América em relação ao jogo do Palmeiras, ter passado o mando de campo, não é que deu o mando de campo pro Palmeiras, ele vendeu para arrecadar uma graninha, e foram 500 mil líquidos. Não é uma graninha pro América, pro América, vou falar com vocês que é uma graninha vai garantir o Natal, né? Natal, 13º da turma, né? Exatamente. Então, não é fácil. Fazer dinheiro com futebol hoje não é fácil. E o América, que a torcida, não sei se ela não vai ao campo, né? Porque se a diretoria quis passar esse mando lá para Londrina, sim, é porque não acredita confiou na torcida dela, né? Exatamente. Mas foi isso. Aí o América vendeu o mando de campo lá para a cidade de Londrina, ganhou uma graninha razoável, mas tomou coco, perdeu para o Palmeiras. Esperado, né? E aí temos pergunta aqui do Thiago Silva. Não é o zagueiro, tá? Eu ia perguntar. Mas não é o zagueiro. São importantes. Qual é a chance do Atlético... Importante, é pré. Né? Qual é a chance do Atlético ser campeão brasileiro, meu caro Bernardo? Segundo os matemáticos, é 5%? 6%, 4,5%. Eu digo que eu não vou falar que é 0,1, não. Vou falar 1%. Não tem chance. Né? A rodada foi péssima pro Atlético. O Palmeiras ganhou, o Flamengo ganhou, o Atlético, mais uma vez, não fez a parte dele. Jogou fora e, como sempre, não ganha fora de casa. Ficou uma diferença para o Palmeiras, são 7 pontos. Né? É uma diferença, faltando 9 rodadas, gigantesca. E sabe qual é o grande problema? Faltam quantos jogos? 8, 9? 9, né? 9 jogos. Para dar tudo certo, o Palmeiras tem que tropeçar em 3 jogos. Sim. Né? E o Atlético vai fazer o quê? Ganhar todas. Sim. Ou seja, tem que dar tudo certo pro Atlético e tudo errado pro Palmeiras. Qual que é a chance disso acontecer? Eu digo que não é nem 5%. Não é. 5% está baseado no aproveitamento dele, Sim. baseado nos jogos que vem a seguir. Mas eu, sinceramente, não acredito também no título. Aliás, eu já não acreditava pelo futebol apresentado. Sim, é isso que eu ia falar. Não que Palmeiras e Flamengo estejam jogando uma coisa linda, mas também não. Longe de ser Corinthians e Cruzeiro dos últimos anos. Longe. O palmeirense vai ficar bolado com a gente, mas é longe. Esse time do Palmeiras não é excepcional como a imprensa de São Paulo, nossos colegas de São Paulo gostam de vender, né? Não. O time tem seus problemas. Um time tem Alexandre como atacante e um cara... Ele faz gol. Sim, mas não é um cara de referência. Não pode ser um cara de referência. Mas tá fazendo gol. O Zé Roberto, com seus 125 anos, é o camisa 10 do time. E tá ganhando o Campeonato Brasileiro. Sim. Então, tem que pensar bem no que vai acontecer, né? O Palmeiras tem, talvez o interessante pro Palmeiras é que ele perde pouco ponto. Ele vacila pouco, né? É um time que não joga brilhante, faz um golzinho de bola parada, a bola bate na canela e entra, mas perde pouco ponto. O que não acontece com o Atlético? Eu acho assim, com 5%, né, que resumindo aí, estão dando pro Atlético, vamos trazer para a realidade. O Atlético vacila, não ganha fora de casa, tem jogado mal, tem dificuldade para ganhar os jogos, está a 7 pontos do Palmeiras. Só isso aí, 5 pontos que eu peguei,
Abaixo quase 0%. É, quase 0%. Porque o futebol é isso. Futebol é dentro de campo, é gol, é vitória. E não acontece. E na minha opinião, na minha humilde e modesta opinião, eu posso falar com alguma propriedade, porque eu vejo todos os jogos do Atlético. Não tem dessa de VT, não, eu vejo todos os jogos do Atlético, dos 90 minutos, alguns até mais, 92, 93, 95, enfim. Não tá jogando bola para ser campeão brasileiro. E isso a torcida do Atlético tem que entender também. Não tá. E a torcida também não é boba e sabe disso. Aí o problema é que eu acho que começa as teorias das conspirações, né? Que isso? Convocaram 18 jogadores do Galo, convocaram não sei o quê, o América. Gente, bolinha, né? Vamos combinar. O Palmeiras tá jogando sem Gabriel Jesus, cara, que Exatamente. na minha opinião, pega todos esses caras do Galo aí. Sim, sem dúvida. Vale mais que todos esses caras do O Galo. Atlético não tem convocados. esses 200 caras, mas tem o Robinho, você tem o Fred. Os dois melhores jogadores né? do Galo estão jogando. Exatamente. Então não tem essa desculpa. É claro que desfalque pesa, mas pesa para qualquer time. E o que eu acho que é um ponto a ser pensado pela torcida. Tem time que às vezes é campeão, chegando numa reta, não jogando bem, mas tem uma jogada que é decisiva, uma bola parada, uma cobrança de escanteio, um jogador, o Atlético hoje não tem nem isso. Então o Palmeiras quando joga mal, é uma cobrança de lateral, uma cobrança de escanteio, de falta, faz o gol de cabeça. O Atlético tem quanto tempo que não faz um gol de cabeça com o Leonardo Silva, que é a arma, por exemplo? É o jeito... O atleticano sabe bem disso. É o jeito do Cuca jogar. Sim. Inclusive o Cuca estava brigando aí com a imprensa de São Paulo, né? Porque a imprensa de São Paulo apelidou o jeito do Palmeiras jogar de Cuca-ball, né? Cuca-ball. Ou Muricy-ball, igual era São Paulo campeão brasileiro de 2006 a 2008. Mas é verdade. O Atlético ganhou a Libertadores. Não pensem em vocês que é jogando, troca de passe e tal, não. Vocês já sabem como é que foi também. Foi no Cuca-ball, cruzamento, ligação direta. E assim que funcionou. Agora, não dá para tirar um mérito do Palmeiras também. Claro. Tá jogando muita bola nesse sentido que tá aproveitando as chances que tem, aproveitando os jogos que tem. Não importa se a tabela é X ou Y, todo mundo joga contra todo mundo 2 vezes. Vale lembrar que o Atlético ganhou do mesmo Palmeiras lá com o gol do excelentíssimo senhor Leandro Donizete, né? Sim, exatamente. Então, assim, é isso, eu concordo plenamente com você. É claro que eu não sou tão crítico a falar, é o Cuca-ball, é um absurdo jogar assim, porque eu acho que é um absurdo você tentar definir o campeonato todas as rodadas assim, e não foi o caso do Palmeiras. Mas chega um momento do campeonato que fica os jogos mais difíceis, que é bola parada, define. O Marcelo no Cruzeiro, por exemplo, tinha um futebol, o Cruzeiro tinha um grande futebol, mas quando o jogo ficava um pouquinho difícil, é uma bola parada, é um chute de longa distância que definia o jogo. Futebol é isso também. Não, vamos ser sinceros também. Em 2013, 2014, quando o Cruzeiro foi campeão, o Cruzeiro fez gol de jogada aérea também. Exatamente. Agora, é tirar mérito isso? Não acho. É claro que você tem que jogar bola, e o Palmeiras, o jogo contra o América, por exemplo, mostrou que ainda é um time frio, porque cozinhou o jogo ali enquanto podia cozinhar, deu até alguma chance para o América, numa jogada lá decidiu o jogo. Então isso é time campeão, isso é ser frio. Para mim, o Palmeiras mostrou que está pronto para ser campeão brasileiro na rodada anterior contra o Santa Cruz. Sim. Aquele jogo difícil, aquele jogo amarrado, jogo lá em Recife, aquela umidade danada. Deixa o Santa Cruz empatar e aí no fim do jogo, Exatamente. o Roger Guedes vai lá e você toma 2 gols do Santa Cruz, né? Que não pode. Eu acho que a questão é essa. O Atlético pegou o Corinthians, o Corinthians, tudo bem. Mas um time que quer ser campeão não pode perder ponto para o Corinthians. Principalmente numa rodada que Flamengo pegou o Santa Cruz, o vice-lanterna, e o Palmeiras pegou a lanterna. É claro que haverão rodadas mais para frente que isso vai se inverter. Sim. Mas o Flamengo e o Palmeiras vão dar esse mole? O que te garante, por exemplo, que pode o Atlético pegar o Santa Cruz, por exemplo, lá fora? O que garante o Atlético ganhar esse ponto, por exemplo? Porque o Atlético não tem jogado bola para isso, né? O Atlético tem jogos difíceis e jogos talvez um pouco menos difíceis. Alguém acha que o Atlético contra o América vai ter jogo fácil? Vai ser fácil para o Atlético? Jogando como tem jogado, não vai ser. E vou te falar mais. Depois que o Daniel Nepomuceno reclamou publicamente, as relações estremeceram mesmo. Mesmo. Já estavam meio estranhas desde a final do Campeonato Mineiro. Já estavam meio assim. E aí o Daniel vai lá e fala isso, meu amigo, a América vai jogar esse jogo aí como se fosse o último jogo da vida do América. Colocou gasolina onde estava morto. Não precisava, não né? precisava, sabe? Ganha, faz a parte dele. O Atlético ganhasse do Corinthians. Não interessa se o América vendeu o campo, se o Palmeiras ganhou. Faz a parte dele. O time que tem que ser campeão tem que pensar em fazer a parte dele. Não é pensar em adversário, no outro adversário, é fazer a parte. E o Gilmar fala isso aqui. O América perderia de qualquer forma. Compete ao Galo fazer a parte dele. Perfeito. Eu concordo, é isso mesmo. O América
O Palmeiras é muito favorito jogando aqui na Independência, na Lua, em Marte, em qualquer lugar. Em Marte, talvez ele teria dificuldades em lidar com a É gravidade. verdade, a Lua né? também, né? A Lua também, mas no planeta assim, Terra, então, qualquer lugar, São Paulo, Rio, ganharia. não tem jeito, é mais time. Não. E você vê que o América já chutou o balde, cara. O América já não tá nem aí pro campeonato, não. Mas vai jogar a vida contra Sim. o Galo. Talvez seja o último jogo do América. Só pra cutucar. Sim. Não vai fazer nada. Sabe aquela coisa de irmão mais novo? Ah, vou lá Exatamente. vou dar uma cutucada. Né? Não tô fazendo nada mesmo, tô à toa, vou lá mexer vamos lá, eu no empato com o perfume do irmão mais Atlético. velho. Opa, empato com o Atlético, eu vou complicar. É isso, e vai Claro, ferrar com a vida claro. do Galo se o Galo não jogar bola. A minha opinião sobre esse jogo de domingo, é domingo mesmo, né? Sim, É domingo. domingo, né? Não, Atlético América, Não, é agora quinta. quinta, isso. Quinta-feira. O Galo tem que ganhar. Claro. Né? E aí, contar com a ajuda de quem? Difícil Do falar Cruzeiro. falar do Cruzeiro, né? É difícil também. Porque aqui tem muita pergunta do Cruzeiro, perguntando assim, o Hermes pergunta dessa forma, os resultados atrapalharam o Galo. A melhor parte é que o meu Cruzeiro está um pouco mais tranquilo, né? Está mais tranquilo, meu caro Bernardo? Acho que sim, até certo ponto. Tá um pouco mais tranquilo. Negócio mentiroso essa tabela de classificação, né? Você É ganha isso que eu ia empate. falar. Você ganha um jogo, você tá lá em 12º. Mas se perder aí pro Palmeiras, que não é um absurdo mundial, já vai haver a zona de rebaixamento de novo na cola. Então é uma tranquilidade muito relativa. Agora temos muitas curtidas. O pessoal acha que a gente só quer falar do Cruzeiro aqui, né? Só curtida quando tem Cruzeiro. É verdade. A turma do Galo não tá muito gostando da gente, não. Acho que é porque a viu? gente tá pegando no pé, né? Mas, gente, é isso aí, velho. Infelizmente é assim, né? Se o Atlético vai jogando muita bola, destruindo, líder, a gente tá aqui elogiando, mas não é o caso. E nós temos que mostrar a realidade. E a realidade é cruel, Cruel. como dizem alguns. Vai perder um título que não estava difícil. A questão é essa. Lembre-se disso. Se fosse pensar por futebol, não tá verdade, difícil. é verdade. Porque Flamengo e Palmeiras não tem esse futebol maravilhoso. É verdade. E tem umas coisas loucas, né? O Atlético é o único time que teve mando de campo. Assim, tô falando que estão brigando lá na frente, tá, gente? O Atlético não saiu do Independência durante os Jogos Olímpicos. Sim, O verdade. Atlético se Bem manteve lembrado. jogando em Belo Horizonte todos esses meses. Palmeiras dá uma loucura lá na W Torre, vai fazer show do Paul McCartney no Vai meio do acontecer com o campeonato. Cruzeiro agora, né? Vai jogar fora de casa. O Palmeiras não vai poder jogar em casa porque Exatamente, vai jogar em temos um show. Araraquara, joga lá em Brasília, joga lá em Londrina, o joga... Flamengo não tem casa. O Flamengo não Lembre-se tem disso. casa. O Flamengo viaja todos os jogos. E ainda assim o Atlético não conseguiu. O Atlético nem o fator casa, que foi tão predominante. O Atlético tá certo, tem mostrado um pouco mais de futebol, talvez em casa. Mas não aproveitou nem esse fato. Né? O Flamengo sem a casa, viajando, sendo praticamente visitante, não em termos de torcida, mas de viagem, de Não, é um deslocamento, saco. que é É um uma saco. coisa lamentável, né? Um absurdo. Todos os jogos. Ontem o jogo foi aí no Pacaembu. Sim. Aliás, o Flamengo podia mudar para São Paulo logo, porque tem muita torcida lá. Ué, e tá tem dando mais- resultado, né? Eu acho que tem mais torcida do que em Volta Redonda. Tá dando É resultado, Claro que eu tô inclusive. exagerando, Mas né? sim, Só é um vai estádio pro campo. legal. O Paulo Alves falou que o Flamengo tem uma sequência muito difícil, mas agora vamos ver se eles têm capacidade para serem campeões. Tem uma sequência difícil, mas eu acho que o Palmeiras vai ser campeão, não acho que o Flamengo Eu não. também acho. Acho que é da Palmeiras. O Arthur Souza pergunta se o Cruzeiro tem chance de chegar ao G6. É uma pergunta interessante, viu, meu caro Arthur? Por quê? Tem, matematicamente, Sim. pode falar qualquer coisa aqui. Hoje sim. A chance é de 1%. Nesse campeonato louco. Essa é 1% mesmo, tá, Bernardo? 1%. A questão desse momento do Cruzeiro é que aquilo é 1% hoje. Mas para virar 10%, vamos supor, tem ganhar do Palmeiras e tem ganhar da Chape. Sim. Não adianta ganhar só da Chape, não, tá? Tem que ganhar do Palmeiras. E o futebol tá, né? Os deuses do futebol, né? A gente aqui adotando uma filosofia pagã. Tá pró Palmeiras, cara. É Sem impressionante. A bola bate na perna dos caras e a bola tá entrando. Sem dúvida. Toma 2 gols do Santa Cruz, não consegue fazer 3. Então é difícil falar mesmo de chance de G6, porque, na minha opinião, tá, gente? Para ter chance, o Cruzeiro precisa de uma sequência, não é boa, não. É grande, é imensa de vitórias. São 9 jogos. Se o Cruzeiro ganhar aí 7, Vai ter que dar tudo certo para o Cruzeiro para ele ter chance. 7 vitórias, talvez dê. Eu acho o seguinte, eu acho que a mesma chance que o Atlético tem de ser campeão, tem o Cruzeiro para ir para o G6. Acho muito difícil, porque
não é, se a gente pensar só em número de pontos, seja talvez mais viável ou mais visível. Mas a questão é, a necessidade, você não, entra em campo, você não pode mais perder. Pensando em G6, o Cruzeiro não pode praticamente perder. Isso traz uma responsabilidade muito grande. Então, assim, o discurso na Toca da Raposa é rebaixamento. Perfeito, acho que é isso. Até para diminuir a pressão. Porque se colocar uma pressão de Libertadores agora, pode prejudicar também outros jogos que são mais chaves. Então, o Cruzeiro hoje tem que pensar não posso cair. Não vai cair, é isso. Depois do Libertadores, deixa lá para frente. Mas eu acho muito difícil. Acho pouco viável. O Washington Rodrigues fala que o Galo vai ser campeão da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é uma competição interessante, né? Porque o Cruzeiro precisa do resultado contra o Corinthians, mas é um resultado que, na minha opinião, É possível de fazer. muito possível de fazer. No caso do Atlético, tem uma situação que é mais tranquila que a do Cruzeiro na Copa do Brasil, mas em compensação vai pegar um adversário muito motivado. Sim, perfeito. Porque o Juventude acabou de subir para a Série B. A questão toda desse elemento da Copa do Brasil é que o Cruzeiro tá difícil chegar no G6, certo? Então vai entrar com tudo na Copa do Brasil mesmo, né? Mas para isso precisa estar tranquilo. Sim, para isso tem que somar pelo menos 3 pontos aí. 3 pontos até o jogo contra o Corinthians. Mas e o Galo? O que é importante para o Galo? Arriscar um G6? Um G6 não, porque o Atlético já está na Copa Libertadores ano que vem, na minha opinião. Mas arriscar uma certeza de G3 para tentar o título da Copa do Brasil? Eu acho que é uma dúvida que passa na cabeça do Marcelo, é essa. Porque a gente falou, eu lembro, antes da Copa do Brasil, se não me engano, no dia do jogo do Atlético e Juventude, que o Atlético tinha que fazer resultado aqui, ganhar uns 2-0, para poder mandar os reservas para lá, né? Fez 1-0, né? 1-0, foi isso? Uhum. 1-0. Não vai poder mandar os reservas para lá. Não vai poder jogar com o time reserva, porque o Juventude em casa não é essa coisa. Se jogar com o time reserva, corre o sério risco de ser eliminado. Né? Então, assim, é uma dúvida que vai passar na cabeça do Marcelo. 2-0, eu cravava o meu carro que o Atlético não seria eliminado. E eu acho que passa uma dúvida na cabeça do Marcelo que é muito, muito interessante e a gente tem que pensar nisso. O Atlético convive durante todo o ano com lesões. Tá, vou colocar o time do Atlético titular contra o Juventude. E se eu perco um Robinho? Se eu perco um Fred? Eu vou atrapalhar o brasileiro. Então, isso pesa. O Atlético é o clube do Brasil que mais tem jogador machucado. Não consegue repetir a escalação, está sempre machucado. É uma coisa que o Atlético teria que explicar, né? Teria que mostrar por que acontece isso, porque é uma coisa inexplicável, machuca, Michael Sol volta um jogo, no jogo seguinte está fora. O Luan tem quanto tempo que não joga, e por aí vai, né? Então, eu acho que é uma coisa que o Marcelo vai ter que pensar e vai ter que quebrar a cabeça. Até que ponto vale arriscar pela Copa do Brasil ou vice-versa, ou não arriscar. É difícil, é cruel porque o pessoal fala, é um título, blá, 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 não sei o que e tal, mas, gente, a gente tá falando aqui de um quase certo G3. Exatamente. Eu não tô brincando aqui de dar opinião. Né? Hoje o Atlético está muito mais. O Atlético está garantido na Libertadores, mas está garantido pelo brasileiro, não pela Copa do Brasil. A Copa do Brasil é muito mais difícil. E aí, gente, vale lembrar. Mas pode arriscar o Campeonato Brasileiro ficar ali entre os 6 primeiros e tentar a Copa do Brasil porque é título. Ok, pode fazer isso, mas aí você dá um azar danado na pré-Libertadores, porque a galera não tá lembrando que a Libertadores agora tem 2 mata-matas, a pré-Libertadores. Então você tem que jogar uma e depois outra. Então, meu filho, não é tão fácil assim não, né? Viu, então, primeira competição. Ficar em G3, meu amigo, é título sim, senhor, viu? Pega uma altitude aí no início de temporada, a gente já viu o Corinthians, por exemplo, caiu assim, né? Então é hora eu acho que tem que pensar, levar tudo isso em conta. Vale até que ponto um título da Copa do Brasil, ou se garantir em terceiro colocado, uma pré-temporada mais tranquila? Então, a gente tá sendo frio, né? Sim, claro que o torcedor não pensa assim. É claro que o torcedor quer que o time seja campeão de tudo e tal, blá, blá. E você tem 2 passarinhos voando. Vamos segurar um, né, meu amigo? Claro, melhor um na mão do que 2 voando, né? Mas é claro que a gente está especulando, porque a gente não sabe se o Galo vai passar, a gente não sabe nem quem vai ser o adversário do Atlético na sequência do campeonato. Pode ser o Santos, pode ser o Internacional. Se for o Internacional, vai ser lindo pro Galo. Sim, até porque o Internacional vai estar lá embaixo brigando. Lindo. E não pode esquecer o brasileiro de jeito nenhum. De jeito nenhum. Já o Santos é uma outra situação. Briga com o Atlético, né? Briga, é engraçado, podem fazer várias finais de sequência, não que eles vá se enfrentar assim em sequência, mas é porque um tá em terceiro, outro tá em quarto. Sim. E aí eles se enfrentam numa eventual semifinal
E aí? Fica interessante, é uma briga na Copa do Brasil e no Brasileiro. Até isso mostra como é difícil a situação do Atlético no Brasileiro, ou desculpa, como é a situação na Copa do Brasil, como não dá para você simplesmente apagar o Brasileiro e pensar na Copa do Brasil, porque a tabela também não é fácil. Pegar um Santos é sempre difícil, né? O Santos em casa, por exemplo, é um time muito, talvez não seja o mandante mais chato do Brasileiro. É difícil. É difícil ganhar na Vila, É por exemplo. difícil, cara. Né? Tem um time arrumadinho. Agora, aí o pessoal tá falando aqui do Cruzeiro. É o contrário. A situação do Cruzeiro já é o contrário. Mas tem que lembrar. Eu falei aqui na semana passada que o importante pro Cruzeiro era fazer 6 pontos contra o Grêmio Ponte Preta para poder tomar corpo pro Palmeiras e aí vai ter que ganhar da Chapecoense para Isso. ficar suave, A conta é essa. né? Suave, tranquilo. Só que o Cruzeiro jogou bem, sim, contra a equipe da Ponte Preta. Não é que jogou aquele futebol majestoso, sensacional, Não. nada disso. Mas tomou conta do jogo. Sim. O Rafael não fez defesa nenhuma. É pra ter ganho, tá demais. Mas né? Como é incompetente pra fazer gol, né? Nossa senhora. Custa pra Ábila, sair meu o gol. amigo, ele dá um passo pra frente, ele fica impedimento, é impressionante. Impressionante. É o rei dos impedimentos. Mas a gente já sabia disso, né? O Josias fez uma Sim. matéria com um amigo argentino, lá não sei se é de uma rádio de Buenos Aires, não sei se é de um jornal de Buenos Aires, falando isso, o Ábila é um baita atacante. Mas que entra em impedimento que é uma maravilha. O Renato falou aqui, o Renato Silva Xavier falou que a gente colocou muito bem a situação do Cruzeiro em relação a chegar na Libertadores. Que pra mim é mais fácil focar nos mata-matas da Copa do Brasil que se desgastar pensando no G6. É verdade. Sim. É verdade. E mandar um abraço pra Raposo. Manda um abraço aí pra Raposo, Um Bernardo. abraço pra Raposa. Raposa tá em alta com a gente, porque semana passada, na última vez que a gente participou, teve um abraço pra Raposa. Segunda vez já. Raposo sempre com a gente aqui, Sempre né? com a gente. Raposo seria um não seria Raposo. Enfim. O Washington Rodrigues fala que o Galo tem que jogar no Mineirão ou lá na Independência. Washington, é difícil de falar do Atlético, Independência, Mineirão, é um assunto que sempre é recorrente Sempre. aqui, né? Nós falamos isso a última vez, inclusive, também. E eu não tenho opinião formada. Eu, contra Palmeiras e Flamengo, eu manteria o jogo no Horto. Pelo fator Caldeirão, né? Que não tá funcionando também, não. Também não. Mas eu acho que Palmeiras e Flamengo estão acostumados a jogar em estádios grandes. Eles têm mais dificuldade de jogar em estádios pequenos. Eles se sentem mais acuados jogando em estádios menores. A questão toda é o que o Galo quer, velho. Quer fazer renda? O Atlético Quer lotar jogar- estádio? Quer fazer uma festa bonita? Quer atrair a atenção do Brasil todo para esses jogos? Joga no Mineirão, meu filho. Sim. Mas eu não sei, eu duvido. Eu acho que vai mandar para o Também Independência acho. mesmo. Lembrando que o jogo contra o América, quinta-feira, é no Mineirão. Eu acho que foi até uma medida acertada. Você tinha o América também na Independência, né? E você tem aquela briga, né? A casa de quem é o mandante, quem não sei o quê. Então você joga no Mineirão, vai dar um bom público provavelmente, apesar do último resultado do Atlético. Agora, esses jogos contra Flamengo e Palmeiras, eu acho que vai depender muito da situação ainda do campeonato, né? Se tiver aquela briga lá, talvez seja Independência, até pelo posicionamento da diretoria em outros momentos. Se tiver uma coisa mais distante, eu acho que tem gente de mandar para o Mineirão para tentar fazer um dinheiro, fazer uma festa, uma transmissão. Mas se tiver lá ainda alguma chance... Pra gente é muito melhor o Mineirão para trabalhar. Sem dúvida. Não dá nem para Não comparar. dá para comparar. Não. Na verdade, você não dá para comparar estádios, né? Independência e Mineirão é Independência e Mineirão. Né? Não se compara. Agora, é claro que tem técnica, questão de uma série de situações que o Atlético vai analisar. Isso é inegável, a gente não discute em relação a isso. Mas eu acho que tem que pensar no bom senso, né? Bom senso. Que é difícil, essa palavra é difícil. Futebol, cara. Não. Futebol bom senso. É O difícil. Sérgio Rosa pede pra gente mandar abraço pra Porteirinha, lá no norte de Minas. Um abraço, pessoal lá de Porteirinha. Eu tinha uma amiga que nasceu lá, Ana Clara. Deixa eu ver mais. O Darlan Luna grita Zeiro. Zeiro, viu? Zeiro. E o mesmo Sérgio fala: Cruzeiro vai na raça com futebol bem melhor para levar a Copa do Brasil. Isso é um fator engraçado com relação ao Cruzeiro, é que tá parecido com o ano passado, né? O Cruzeiro está subindo de produção no momento que a galera tá caindo. Isso é um fator bom para tentar levar a Copa do Brasil, né? Vide que na próxima rodada, se o Cruzeiro passar pelo Corinthians, ainda tem isso, né? A torcida vai esquecer, ainda tem jogo contra o Corinthians.
pega Palmeiras e Grêmio, sendo que o Grêmio está numa situação parecida com a do Cruzeiro e o Palmeiras brigando pelo título brasileiro. Sim. Né? Eu acho assim, o Cruzeiro já passou pelo... é sempre arriscado no Brasileiro a gente falar essas projeções, mas o Cruzeiro já passou pelo pior momento dele no Brasileiro. Hoje já não vive o pior momento, o que é um fato muito positivo. Né? Fez uma partida ruim contra o Grêmio, ruim no sentido amplo, não só o Cruzeiro, mas o Grêmio foi uma partida muito ruim, foi um jogo ruim, né? E fez uma boa partida contra a Ponte Preta. Né? Foi muito melhor que a Ponte Preta, merecia ganhar demais, mostrou algumas vertentes, algumas mudanças, um pouquinho do dedo do Mano ali com o Rafinha, que é uma... Foi até uma substituição que a gente comentou aqui muitas vezes, que a gente falou que eu não faria, mas ele fez e deu certo esse jogo. Não, o Rafinha fez uma boa partida. O Rafael Sobres, que nós criticamos, fez um bom jogo. O Rafael Sobres está gravando nosso programa. Acho que sim, ele fez um bom jogo. Eu senti uma entrevista dele xingando a gente, reclamando, uma resposta. Ô, Rafael Sobres, eu tava esperando isso. Depois que você imitou meu corte de cabelo, cara, você nunca mais jogou bola. Foi. Fez um bom jogo contra a Ponte Preta, acho que foi uma coisa até surpreendente. Bom primeiro tempo, principalmente. Correu, voltou para marcar. Correu. O tanto de bola que ele roubou na defesa foi uma coisa até... Mas o Rafael Sobres, ele aprendeu a fazer isso muito bem, né? Sim, o Mano comentou sobre isso na sexta-feira. A recomposição dele é muito forte. O Max Gomes Francisco falou que está na Bélgica vendo as notícias do meu Cruzeiro. Um abraço, Max. Espero que você torça pro Bruges, viu? Eu gosto do Bruges. Quantas horas na Bélgica deve ser agora, hein? Mais 4, né? Mais 4? Mais 4, mais 5. Tá lá suave, né? Tá tranquilo. Tomando uma cerveja belga, hein? Fim do dia, à noite, já. Nossa senhora, hein? Deve estar um friozinho bom. Nossa senhora, hein? Tomara que ele seja bem acompanhado, inclusive. Melhor ainda, né? Não é? Temos umas perguntas aqui. Na verdade, um comentário do Célio Moura falando que agora o Cruzeiro vai com tudo nessa reta final. A sequência do Cruzeiro, como eu falei, é Palmeiras e Chapecoense. O Cruzeiro ainda está com um problema de zona do rebaixamento. Está em 12º, mas ele tem um problema de zona do rebaixamento ainda porque ele está com 36. E quem está lá embaixo, com 33 ou 34, hein? Agora eu já não lembro. O Figueirense empatou, né? Acho que 33, se não me engano. Então tá lá embaixo. O Internacional é o primeiro dessa zona. Isso. Né? Então, se o Cruzeiro continuar dando vencendo e abrir um ponto, tá ótimo, né? Tem que Agora, vale lembrar que Sport, São Paulo e Curitiba têm a mesma pontuação do Cruzeiro. Sim. E aí a galera ganhando, meu amigo, você pode saber que todo mundo sobe também. O campeonato lá embaixo tá isso. Um ponto que você soma muda alguma coisa, né? Então é importante você somar ponto. É claro que o Cruzeiro perder para o Palmeiras não é uma coisa que vai acabar o mundo, não vai criar crise no Cruzeiro. O que não pode perder ponto é para a Chapecoense, porque é jogo em casa. Tem que mostrar que realmente voltou a ser soberano no Mineirão, né? Quem está mandando, porque a campanha do Cruzeiro até então como mandante era a pior, né? Vem de 2 vitórias importantes, 2 jogos sem tomar gol, que é uma coisa que deve sempre ser ressaltada, porque é uma coisa difícil para o Cruzeiro esse ano ficar 2 jogos sem tomar gol, né? Depois de 35 jogos, o Cruzeiro voltou a não tomar gols em 2 jogos. Então, assim, vou falar para vocês que essa questão do clean sheet do Rafael é muito importante, né? É um cara que parou de tomar gol também, né? Sim, exatamente. Então, assim, a defesa já estava um pouquinho mais resguardado. Acho que talvez até pela partida do Romero, fazendo uma boa partida, né? Principalmente no segundo tempo ali, subiu um pouco menos, segurou, ajudou o Henrique. Tem até pergunta aqui, né? Pergunta não, na verdade uma afirmação, falando que quer o nosso amigo Romero na titularidade do time. Eu acho que pelo que ele mostrou, principalmente no segundo tempo, já fez mais que o Cabral, né? Ah, não, mas aí, meu amigo, é aquele negócio, né? Você tem um Cabral que tá jogando 5% de futebol, porque o resto não é futebol, não dá pra manter o cara assim, né? Não dá, isso aí é impensável, inclusive, como você trabalhar com futebol hoje. O cara não tava movimentando, o cara tava errando, o que ele sabe fazer é movimentar e dar passe, ele tá fazendo mal os dois. Errado, exatamente. Então não dá. Só pra vocês, internautas, se tocarem, o Inter tem 33, o Cruzeiro tem 36, o Inter é o primeiro da zona do rebaixamento. E como eu falei errado, o São Paulo e o Curitiba têm a mesma pontuação do Cruzeiro. Mas o Vitória tem 35 e o Sport tem 34. Então eles vencendo também, eles passam o Cruzeiro, se o Cruzeiro tomar coco pro Palmeiras. É claro que eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que o Cruzeiro arranca pelo menos um empate lá em São Paulo. Mesmo se tratando do Palmeiras, do campeonato, lá e tal, mas jogo em Araraquara e o Cruzeiro tem tudo para fazer um bom partido. Eu acho que se o Palmeiras quisesse escolher um momento para pegar o Cruzeiro, não seria isso, não. Não dá, né?
E aí, internautas, a 30ª rodada tem jogos interessantes, como Chapecoense e Sport. Se a Chape vencer aqui, o Sport, né, tá super condenado, né? E a Chape tá tranquilo. Outro jogo lindo. Cara, esses jogos são os melhores. Curitiba e Figueirense. Que jogo, hein? Que é isso? O jogo é em Curitiba, tá? Tudo pro Curitiba ganhar, né? Porque o Figueirense não tá ganhando nem em casa, nem fora. E eu falo pra vocês, se o Figueirense perder esse jogo, eu decreto também. Eu acho assim, 2 times já foram, América e Santa Cruz. O terceiro tá quase lá, tá com um pé e meio que é o Figueirense, né? Que não consegue ganhar de ninguém mais. E aí o Internacional, meu amigo, na sequência tem um jogo difícil, Sim, né? o Internacional pode ficar esperto. Botafogo, lá na Arena Botafogo, o Botafogo tá ganhando de todo mundo. É um joguinho chato, bem ruim. Depois que o Botafogo tomou aqueles 5 gols do Cruzeiro, ele ficou espertinho, né? Foi uma crescente, né? Foi, ficou espertinho. Uma Veio coisa aqui, que nós ganhou do temos que Cruzeiro. ressaltar, que é importante ressaltar, ninguém pode esquecer, eu acho que não pode se esquecer disso. O Argel, hein? Inter, Figueirense e Vitória. Que coisa, hein? Né? Os 3 times que, Quem que ele vai dois que ele rebaixar? passou. Todos eles? Ele pode rebaixar 2, Todos 3. eles? A situação do Argel aí deve estar com a pulga atrás da orelha, viu? Aí tem Santa Cruz e Corinthians, esse jogo não interessa. Palmeiras e Cruzeiro, está quinta-feira já é, né? Já falamos aqui. Sim. América e Atlético, né? Joguinho aí, suave, né? Ou não. Galera aí bolada, né? Ponte Preta e Vitória, outro jogo interessantíssimo, porque a Ponte Preta tá caindo de rendimento. Tá caindo de rendimento. E o Vitória tá subindo de produção. Então, quer dizer, mesmo que tenha tomado coco em alguns jogos aí, mas é um time que pra mim já era tá rebaixado há muito tempo, mas não tá. Tá jogando bem, fez bons jogos, inclusive aqui em Belo Horizonte. Então, Só em cima da Ponte Preta, eu vou te fazer uma pergunta, mais por curiosidade. Ouvindo a entrevista do Mano, né, no sábado, depois do jogo, ele comentou no meio de uma resposta, nós enfrentamos a Ponte Preta, que tem um time de qualidade, é inegável, mas tem o Roger, atacante, que é o goleador do ano no Brasil. O que você sente quando você ouve essa frase? é a mesma coisa quando a gente fala que o Flamengo com esse time é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Era isso que eu ouvi? É. É difícil, né, amigo? O Roger é o goleador do É Brasil no difícil. ano. E eu vou falar com vocês um negócio. A Ponte Preta fez o pior jogo dela, dos que eu vi, tá? Sim, foi muito bom. Contra o Cruzeiro agora, no Mineirão, no domingo, no sábado à noite. Foi muito mal. O segundo tempo foi horroroso. As mudanças do Eduardo Batista não surtiu efeito nenhum. Não, muito nada. ruim. Time muito fraco. Foi aquela substituição de 6x6 ou 0x0 que não mudou nada. Aliás, o que, na minha opinião, atrapalhou muito a Ponte Preta ao longo da temporada, não, de 2 semanas pra cá, foi a eliminação pro Atlético. Sim, Abriu 2-0, aí tomou aquele gol ali do Prato, aí foi o Robinho fez o gol aos Exatamente. 40 minutos e aí desandou a coisa. Fluminense e Flamengo, o jogo é no Raulino de Oliveira, ó, esse jogo vai estar lotado, hein, lá em Volta Redonda. 50% de torcida para cada lado. Aí vai 5 de um lado, 5 do outro. Sei. O clássico Sansão e o Grêmio enfrentando o Clube Atlético Paranaense. Mas é um jogo interessante também. Pra ver quem fica no G6, né? Sim, é uma briga direta aí, né? O Atlético Paranaense que é um dos melhores times do segundo turno, né? Exatamente. E tá bem na fita, tá em 6º lugar. O Botafogo ali em 7º. Gente, eu tô preocupado com o Internacional, cara. Mas enfim. Fechou, né, meu amigo? Acho que nós analisamos bem, né? Falamos do América, falamos da seleção, que jogou bem, né? Mais uma vez. A seleção é ótima, né? Seleção, Tite, trabalho do Tite. Só algumas perguntinhas aqui pra gente finalizar, porque já temos 33 minutos de programa. O Max pergunta quantos pontos o Cruzeiro precisa matematicamente para garantir a Série A. Ô Max, é difícil falar matemática, mas a gente pode fazer uma média. Nunca ninguém com 46 caiu. 3 vitórias, tá tranquilo. Então, 45 você basicamente se mantém na Série A. Lembrando que o Palmeiras já se livrou de uma zona de rebaixamento com 39. Sim. Então, Nós temos que pensar que tem 2 times hoje que são praticamente os times bônus do campeonato. A América e Santa Cruz não ganham de ninguém, né? Então, eles já vão abaixar um pouquinho a pontuação, porque Sim. eles vão terminar o campeonato com uma pontuação muito baixa. exatamente. O América, então, vai ser provavelmente uma pontuação pífia, né? O Figueirense também tem ganhado muito pouco. Também não vai conseguir, se não mudar o cenário nesses novos jogos, também não vai terminar com uma pontuação muito alta. Então, talvez consiga sim escapar com uma pontuação abaixo de 45. Mas, para evitar aquelas contas matemáticas chatas, aquela coisa de ficar ouvindo Tristão Garcia, de não sei quem, não sei o quê, ganha mais 3 jogos, tá tranquilo.
É isso aí. Não, é isso mesmo. E vou te falar que essa sequência do Cruzeiro não é tão complicada assim, não. Não. Dá pra... a gente já falou aqui, né, até o Chapecoense, depois a Vitória fora de casa, Sim, mano. vai ter esporte também, então dá pra... Jogo São jogos que você pode somar jogo lá na pontos. Fonte Nova, né, porque ao que tudo indica que o jogo vai ser na Fonte Nova mesmo. Então, meu amigo, ó, terreirinho ali bacana pra jogar futebol, suave, sem estresse. É somar sem um pressão ponto de fora de casa, torcida. ganhar um e... Acontece, não tá difícil. O Diego Pulsena pergunta em como será esse time ano que vem. Do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro, na verdade, contratou os caras, né? Gastou 30 Sim. varão aí no meio do ano, né? Vai ser um trabalho interessante de se manutenção, ver né? e difícil para a diretoria, porque alguns jogadores vão ter que conseguir fazer negócio, né? Seja em troca, uma venda, um empréstimo aí, porque tem jogadores que não vão continuar, né? Mas acho que talvez, por incrível que pareça, a base do time vai ser mantida, porque também não tem como você mudar muito, né? Você tem um Sobis, você tem contrato longo, não tem como sair hoje. Não, Você tem um Ábila, você investiu. E eu faria algumas mudanças no setor defensivo só. Eu acho que talvez vai ser. Talvez não. Mudando um pouquinho. Com certeza absoluta vai ser o que vai ter mais mudanças. Vamos lá. O Léo e o Bruno Rodrigo, contrato a cabo, né? O Manuel tem contrato longo ainda. O Edmar é uma situação que pode mudar, porque o Mano elogia, mas ao mesmo tempo critica, né? O Lucas tem um contrato de empréstimo, mas perdeu posição, o Ezequiel entrou bem, né? E não tá mal. Entrou, o Ezequiel fez uma boa partida Mas a contra a Ponte Preta, a questão é o miolo de zaga. principalmente ali. Agora, o Mano comenta muito sobre os laterais. Ele gosta de lateral mais ofensivo, né? Do que o Edmar e até o Ezequiel. Mas então pra pode isso, ter alguma mudança aí pra também. isso precisa ter no mercado, né? Que é uma posição difícil de procurar. Ninguém tem lateral, gente. Exatamente. Não creio que ele vai querer apostar no Mike, mais uma vez, que não vai. Não acho que seja o caso. Mas a defesa vai ser o que vai ter mais Na mudanças. verdade, o Cruzeiro perdeu a oportunidade de fazer negócio com o Mike. Sim. Mas, né, a gente sabe como é que é futebol. Futebol é complicado. Então Hoje- é isso. Lá no meio hoje de campo fato, é amanhã Elber, não é. Alisson, não vão sair, né? A não ser que apareça uma proposta de venda, que hoje é uma coisa meio muito pouco provável que aconteça, até porque eles não são titulares hoje, né? Já não estão no seu melhor momento, no auge da carreira, na idade, então acho que pouco provável que venda. Eu também acho. Então, assim, vão ser contratações mais pontuais, acredito eu. Claro que vai ter na defesa ali que vai ter que mudar mais, né? Até por ter contrato acabando o Dedé, ninguém sabe o futuro dele, se vai jogar, se não jogar, creio que seja muito difícil ele voltar rápido, né? Então, assim, não é um planejamento tão difícil. Acho que o difícil é conseguir reduzir um pouco o elenco, né? Para poder fazer essas mudanças. Você tem dois aí que podem sair, os zagueiros, mas no meio do ataque já é um pouco mais difícil mudar. Exatamente, eu Né? também acho. Então, acho que aí que vai ter a diretoria vai ter um trabalho maior de conseguir fazer algum negócio ou envolver o jogador em alguma troca. Uma certeza a diretoria do Cruzeiro já está, mesmo o Cruzeiro ainda brigando contra o rebaixamento, já está pensando no planejamento no último ano de mandato do Gilvan, né, inclusive. Já está pensando nisso. E aí renovação é preciso, né, meu amigo? Então tá bom. Obrigado, valeu. É nóis. Valeu, até a próxima. Então é isso, internauta. Fiquem com Deus e amanhã estarei de volta para falar da seleção brasileira que enfrenta a Venezuela às 21h30, beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau!